Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar você a precificar um serviço. Eu vou te contar o passo a passo, inclusive mostrar aqui como você deve ter uma precificação lucrativa para uma empresa que trabalha com prestação de serviço. Então vem comigo que nós vamos fazer esse passo a passo junto. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, é muito importante. O YouTube vai sempre direcionar conteúdos como esse, além de direcionar para outras pessoas. E inscreva-se também no nosso canal para toda vez que nós publicarmos um vídeo, você ser notificado. Além disso, compartilhe com os amigos esse conteúdo para que eles tenham também esse conhecimento. Bom, aqui nós temos o exemplo da Ordones Treinamentos, onde nós já temos alguns elementos já projetados na tela. Vamos rapidamente comentá-los e, obviamente, você deve adaptar a sua realidade aí, no caso, a sua prestação de serviço. Nós temos aqui o primeiro elemento, que são os impostos. Nessa situação, nós temos que essa empresa ela é enquadrada, né, no regime tributário em que existe uma alíquota, né, ou seja, parte do que a empresa já fatura não é dela. 18,33% já é do governo. Inclusive, por isso que algumas pessoas falam, né, que o governo é um dos principais sócios, que você já tem que fazer esse repasse. Lógico que cada tipo de prestação, né, vai ter uma faixa de tributação diferente, por isso é importante você ter um contato próximo aí a um serviço de contabilidade para que ele te possa passar o percentual da alíquota efetiva. Tudo bem? Então aqui provavelmente estão inclusos todos os impostos relacionados ao faturamento e também a prestação de serviço, como por exemplo o ISS, PIS, COFINS. Depois, segundo momento, nós temos as comissões e a produtividade. Qual é a diferença entre eles? As comissões, a gente remunera quem está realizando a venda. Então, vendeu, você tem 3% em cima daquela negociação. E a produtividade, você remunera quem está prestando serviço. Geralmente, na prestação de serviço, essa produtividade faz muito sentido para incentivar a pessoa a trabalhar e não simplesmente ficar apenas com aquele salário fixo. Então, 2% daquele serviço eu pago para o prestador. Tudo bem? Seguindo, a gente tem as taxas de vendas, que geralmente está ligado ali a uma inadimplência, a taxas de boleto, taxas de cartão, parcelamento, crédito, débito. Basicamente são essas operações que remetem à venda. E depois nós temos também um percentual que esse empresário ele deseja alcançar de lucro. Nesse exemplo, nós temos um montante de 30%. E ainda assim, posteriormente, a gente tem algumas informações complementares. Olha só. Ali menciona a primeira é que existe uma carga horária de 176 horas. Dessas 176 horas, nós temos aqui que ele gasta 76 para prospecção, ou seja, para visitar novos clientes, entender ali outros potenciais clientes que possam, né, gerar conversão e automaticamente faturamento. E nós temos também que existe 100 horas de prestação de serviço. Então, o time dessa empresa que nós temos aqui, das 176 horas, então ele passa 100 horas efetivamente gerando, né, prestando serviço, e o restante ele passa no comercial. E ele menciona também o gasto fixo, ou seja, gastos que vão acontecer independentemente do faturamento. Quer a empresa fature, não fature, né? Quer a empresa gaste, não gaste, então vai acontecer aquele gasto independentemente de acontecer vendas, independentemente de acontecer os serviços. Então, basicamente, essa é a ideia do gasto fixo. E aí, o que que a gente já tem que fazer aqui como uma primeira análise, inclusive, para descobrir o custo da hora, toda vez que eu tenho a situação de prestação de serviço, tudo bem? Então, considerando que essa empresa ela vai ter um gasto fixo de, nesse caso, de R$ 10.000, e ela está trabalhando 100 horas, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção em termos de custo-hora, para, primeiramente, antes de fazer a precificação do quanto eu devo cobrar para o meu serviço, saber o quanto custa para a empresa. E por que, que eu não vou dividir por 176, sendo que é o tempo que eu estou trabalhando, e vou dividir por 100? Porque o 176 corresponde a um nível, né, de prospecção, né, tem um percentual ali dentro, que não são horas remuneradas. Então, a prospecção, praticamente, eu não estou cobrando aquele valor do cliente. Só tem encargos, né? Inclusive, está ligado ali até, inclusive, uma comissão. Então, nesse sentido, eu sempre vou fazer esse rateio, essa proporção, ligado às horas que são efetivas de trabalho, tudo bem? Senão você vai ratear pelo número de horas que está à disposição e essas horas, elas não são remuneradas. Dessa forma, você vai gerar um custo subavaliado, ou seja, abaixo, e você, consequentemente, vai precificar errado. Principalmente se você estiver gastando muito mais tempo com prospecção, por exemplo. Tudo bem? Então, aqui vamos fazer o cálculo do custo da hora
Vamos pegar então esse gasto fixo de 10 mil e dividir por 100 horas trabalhadas. Lógico que isso aqui é apenas um exemplo, você deve adaptar à sua realidade. Então a gente vê que nessa situação em que a empresa tem 10 mil reais de gasto e trabalha para gerar renda de 100 horas, o meu custo de hora é de 100 reais. Ou seja, eu sei que tem que praticar um preço de venda acima disso. E qual seria o preço de venda? Sabendo aqui o meu preço de hora, que vai ser meu preço de venda, que sempre ele é 100%, como que eu faço então para identificar ele em monetário? Bom, então eu vou pegar primeiro, vou pegar o 100% do meu preço, né, de venda, que nesse caso preço por hora, e vou subtrair o percentual dos impostos, percentual da comissão, produtividade, taxas de vendas e lucro. O que sobrar vai ficar como percentual relacionado a custo da hora, olha só. Então 100 menos 18, menos 3, menos 2, menos 5, menos 30. Sobrou 41,67. Aqui você faz uma regra de 3. 41,67 corresponde a 100 reais. E eu sei que o meu preço de venda é 100%. E ali automaticamente, né, se nós vamos fazer aqui a regrinha de 3, nós vamos pegar esse 100 e vamos dividir por 41,67. Chegando ao nosso preço de venda de R$ 239,98 centavos. Se eu quisesse, inclusive, eu poderia arredondar isso para cima, 240 ou 250 reais. Então, nessa situação exemplo, a empresa ela deve praticar esse preço de venda para que ela consiga compor essa estrutura de custos, né, ou seja, relacionada àquela estrutura de gasto fixo, a estrutura de impostos, comissões, produtividade e a margem de lucro que o empresário deseja. Vamos apenas fazer uma simulação para você compreender o impacto, né, da alteração também desses valores. Vamos imaginar uma situação em que nós temos um potencial cliente, em que esse cliente ele deseja pagar à vista, ou seja, se ele for pagar à vista, por exemplo, por Pix, ou mesmo dinheiro em espécie, e eu não vou ter essa taxa de vendas de 5%, que geralmente está ligada às operadoras, conforme nós mencionamos. Então, nesse tipo de situação, vamos apenas imaginar e vamos deletar essa informação de taxa de vendas. Para esse cliente, eu poderia fazer um preço de até R$ 214 reais aproximado, que eu estaria bancando essa mesma estrutura de margem de lucro e gastos fixos. Isso é imaginar também que nessa estrutura, por exemplo, eu não vou ter o pagamento de comissões ou produtividade apenas a título de ilustração. Então eu posso, por exemplo, deletar e aí eu vou alterando aqui as variáveis, ele vai alterando o meu preço de venda, por exemplo. Imaginando também o cenário que eu não tenho uma alíquota tão pesada de impostos, por exemplo, né, de 18 para 6% a título de simulação, olha o impacto que gera na minha precificação. E qualquer informação que, obviamente, eu vou alterar aqui, ele vai mudar, tá, relacionado ao meu preço. Inclusive o meu gasto fixo, se eu reduzir, por exemplo, ele pela metade, ele impacta também. Então, o que a gente tem que observar? Todos esses elementos se alteram, ele altera a minha estrutura de precificação. Lógico que a gente sabe que aquela estrutura de gasto fixo, né, que vai acontecer independentemente das vendas, apesar de ter esse nome, eu tenho os valores ao longo do tempo que oscilam, em virtude de inúmeros fatores que pode acontecer numa empresa. Tudo bem? Porque o gasto fixo não é aquele que caracteriza por ter o mesmo valor, e sim porque ele acontece e não tem variação em virtude da prestação de serviço e em virtude das vendas. Então, o que você tem que observar quando você precifica o seu serviço? Monitorar os seus gastos. Então, você deve compor uma planilha de fluxo de caixa para justamente você compor essas movimentações, que aqui a gente colocou no momento como exemplo, para você entender quem são esses gastos fixos e qual o valor, se ele está alterando período a período, a sua regra tributária, a sua política de comissões, sua política de produtividade, porque de repente você pode formar um preço hoje e no futuro, se alterar qualquer coisa que você vai alterar, inclusive, a sua margem, seu ganho. Inclusive, se você começar a prestar mais serviços, né, ou seja, ter mais horas trabalhadas, vai afetar positivamente nesse caso, né, a prestação de serviço e, por consequência, também, se você for mudar a estrutura, a sua precificação. Então, tá aqui um modelo, tá, um exemplo. Vou deixar alguns links abaixo, caso principalmente você queira rever, né, algum vídeo relacionado à precificação e principalmente ao fluxo de caixa que eu mencionei. Eu quero te ver no próximo vídeo e, obviamente, se você ficou com qualquer tipo de dúvida, deixa aqui no comentário, né? Professor, eu gostaria de saber como precificar um serviço nessa modalidade. Nós estamos à disposição. E se você ainda não deu like no vídeo, coloca aí o seu gostei, dá o seu joinha, né? Isso aí é uma forma de você remunerar esse conteúdo gratuito que você está assistindo. Te vejo na próxima e até lá.